Que a graça e a paz de Jesus seja sobre as nossas vidas. Vamos dar sequência ao nosso estudo da carta de Paulo aos Efésios. Hoje, a partir do verso 21 do capítulo 5, estudando algumas, como falamos no estudo passado, nós terminamos falando que o cristão deve viver sua vida sendo grato a Deus e assumindo as responsabilidades que Deus colocou sobre nós em áreas específicas. Pois bem, a partir do capítulo 5, verso 21, nós vamos ver que a palavra apresenta aqui 3 pares de relacionamentos que todas as pessoas têm. Contudo, o cristão precisa viver estes relacionamentos em santidade. Então, existem 3 pares de relacionamentos que todos nós estamos ou vivemos. Agora, como vivemos esses 3 pares de relacionamentos é que precisamos atentar e buscar diante de Deus. O texto, capítulo 5, verso 21, diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, o início desse texto fala, olha, sujeitem-se uns aos outros no temor do Senhor. Nós terminamos o estudo passado falando sobre o viver em comunidade, viver em comunidade, que nós devemos buscar santidade e que o meu relacionamento com o meu próximo deve espelhar a santidade, que eu busco em Deus, e que este relacionamento deve servir como testemunho, ou seja, uma forma de dizer às pessoas o amor de Deus. E esse relacionamento também deve me impulsionar a busca em Deus para que eu tenha respostas a dar a situações diversas que aparecem e que eu não sei como solucionar. Mas Deus sabe, então eu busco em Deus e reparto com os demais. Então, essa é a questão. E aqui, terminamos também falando no estudo passado, que quando existe esta unidade, quando existe esse entendimento, nós não temos dificuldades de nos sujeitarmos uns aos outros. Ok? Aí, então, a sequência vem falar desses 3 pares de relacionamentos que são importantes e que muitas vezes geram enormes conflitos. Por quê? Porque cada um quer viver e quer impor aquilo que ele acha que deve ser. O primeiro par, eles têm 3 pares. Quais são os pares? Marido e esposa é o primeiro par. Como viver esse relacionamento? O segundo par, pais e filhos. Como viver esse relacionamento? Terceiro par, patrão e empregado. Como viver esse relacionamento? Se você pensar, queridos, a nossa sociedade tem conflitos de toda sorte por causa desses 3 pares de relacionamentos que não estão bem vividos. Nós vemos aí relacionamento de marido e mulher, marido e esposa, que gera muita tristeza, muita amargura, muita tristeza, muita tensão e por vezes tragédias. Por quê? Porque não sabem viver
esse relacionamento. A primeira coisa para qualquer relacionamento, sobretudo, essa questão de ser marido e esposa, é a pessoa com a qual eu estou me relacionando, a busca de me casar, é a pessoa que Deus tem para mim. Tá? Infelizmente, muitas pessoas não têm essa preocupação. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? O que Deus tem para a minha vida? E Deus tem, cada área da nossa vida, Deus tem coisas boas, específicas para nós e que nós precisamos buscar. Mas muitas vezes, e na grande maioria das vezes, as pessoas não se preocupam em saber se o meu namorado ou se a minha namorada é a que Deus tem para mim. Às vezes é uma pessoa boa, uma pessoa cristã, mas de repente não é essa pessoa. E Deus não quer que você esteja se relacionando com ela, porque Deus tem a pessoa específica para você. Mas Deus nos respeita, Deus não arromba a porta. E por vezes, pessoas por não quererem saber, não buscar a vontade de Deus, acabam fazendo besteira e se relacionando com pessoas que não deviam se relacionar, né? Não sabem aguardar no Senhor essa pessoa, entendeu? Então, o que acontece? O primeiro par é marido e esposa. Você não pode se casar com qualquer pessoa. Você tem que buscar se casar com a pessoa que Deus tem para você. Por quê? Porque existe um mistério no relacionamento entre o esposo e a esposa. É o mistério de Deus, né? E o verso de número 22 fala especificamente à mulher, né? Fala assim: mulheres, sujeitem-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. A grande questão é que muitas vezes a mulher tem dificuldade de se submeter, de se sujeitar ao seu marido. E, por outro lado, o marido quer que a mulher se sujeite a ele em todo o tempo. Ele é o que manda, ele é o tal, né? Ele é o varão da casa, né? E aí gera-se um conflito enorme. Por quê? Porque, na verdade, o homem quer dominar a mulher e a mulher não quer ser dominada por ninguém, né? Isso gera muito conflito. Mas eu acho que interessante aqui é que o próprio texto nos fala: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor, da mesma forma ao Senhor, né? Queridos, nós nos sujeitamos a Deus porque nós amamos a Deus. Nós nos sujeitamos a Deus porque nós temos o desejo de estar com Deus. Nós nos sujeitamos a Deus porque Deus tem nos abençoado também. Nós nos sujeitamos a Deus porque sabemos quem é Deus. Muitas vezes a mulher tem dificuldade de se submeter ao seu marido porque ela não sabe nem quem é seu marido. O seu marido não a abençoa. O seu marido não a trata com amor, não a protege, não cuida dela, não a valoriza. Então ela tem dificuldade de se submeter por causa disso. Mas existe uma palavra de Deus, sim, e se submeter ao marido, mas não é submeter porque ela é subalterna, não é isso. Se submeter porque é uma função específica que Deus tem à mulher. A mulher dentro de uma família tem uma função maravilhosa. Ela gera o fruto da união. Ela gera o filho, a filha. Ela multiplica a família, né? Dentro dela, ela guarda dentro dela isso. Isto é uma coisa que o homem jamais vai saber o que é isso, né?
O homem não tem essa experiência, é algo muito profundo. É por isso que a mãe tem uma ligação extremamente profunda com os filhos. O homem também tem, mas nem se compara com a ligação e a sensibilidade que normalmente a mãe tem com seus filhos. Então, quando a palavra de Deus fala aqui desse primeiro par, marido e esposa, ou esposo e esposa, está falando que a mulher deve se sujeitar ao marido, mas não de qualquer forma, como o Senhor, né? E ao marido, é interessante que fala, marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Aí está o segredo da sujeição da mulher. Quando você, marido, quando eu, marido, quando nós amamos a nossa mulher, né? Você a sua e eu a minha, né? Quando nós amamos as nossas esposas, nós devemos amá-las, não de qualquer forma, mas um amor sacrificial. É isso que a Bíblia está nos ensinando. Eu tenho que amar a minha esposa de forma sacrificial, assim como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Então, eu tenho como homem, como marido, a função de amar a minha esposa, igualzinho Deus, Cristo amou a igreja, me sacrificar por ela, para trazer liberdade a ela, para trazer benefício a ela, para abençoá-la, para gerar sobre ela os recursos necessários, para cuidar dela, né? Para que ela esteja bem, cuidada, guardada e amparada. Minha função como marido. Então, o segredo desse relacionamento não é quem domina quem. Né? O segredo desse relacionamento é assim como eu faço ao Senhor, eu faço com a minha esposa, eu faço com o meu marido. Eu me sujeito ao meu marido como eu me sujeito a Deus. Eu amo a minha esposa como eu amo a Deus. É questão de santidade. Esse relacionamento só posso viver em santidade. Buscando em Deus como tratar a minha esposa, buscando em Deus como me sujeitar ao meu marido. Esse é o segredo desse relacionamento. Então, existe esse primeiro par de relacionamentos que Deus quer que existam, e isto em comunidade familiar. Eu tenho a minha função como marido, minha esposa tem a função dela como esposa. A minha função é amar a minha esposa. A minha função é amá-la de tal forma que eu me entrego por ela, que eu me sacrifico por ela. E ela, a esposa, ela se sujeita às coisas que Deus me direciona como homem, como marido, assim como nós nos sujeitamos ao Senhor da igreja. Totalmente. Segredo desse relacionamento. Quando a mulher quer impor coisas ao marido, dá problema. Quando o marido não ama a esposa, o problema se multiplica. Uma coisa está ligada à outra, uma coisa puxa a outra. O amor do marido implica na sujeição da esposa. A sujeição da esposa implica no amor do marido. Uma coisa não pode ser dissociada da outra. Não é aqui só a esposa ou só o marido. O casal tem que estar unido nesse propósito, cada um fazendo a sua função. Isto vai gerar uma família abençoada, um casamento sólido. Muito bem. O outro grupo de... o outro par que nós vemos é pais e filhos. Esse marido e essa esposa
geram filhos, né? Como relacionar-se estes pais com estes filhos, né? O texto nos fala assim: filhos, né? Obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Então, a primeira orientação todos nós somos filhos, né? E eu quero dar aqui uma dica para você que ainda não se casou. Quando você estiver namorando, olhe como o seu namorado trata os seus pais, porque vai ser muito próximo daquilo que ele vai tratar você. Se ele trata bem os seus pais, honra os seus pais, dá atenção aos seus pais, ele vai fazer isso com você. Mas se ele trata mal os seus pais, se ele trata mal o seu pai, a sua mãe, não respeita, não obedece, pode ter certeza, isso vai bater lá no seu casamento. Então, repense, né? Olhe o relacionamento, procure conhecer a família do seu futuro cônjuge, né? Procure conhecer, né? E você vai ter uma ideia mais ou menos do que vai ser o seu casamento, né? Então, se não for uma coisa boa, então repense, busque em Deus, né, o que você deve fazer. Mas, então, aqui, filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, pois isto é justo. Quando está falando de relação de pais e filhos, a primeira coisa fala: filho, seja obediente. Filho, seja obediente. E aqui não está falando de homem ou de mulher, está falando de filhos, né? No casamento, fala a mulher especificamente: obedeça, se sujeite ao seu marido e tal. Mas esse marido, né, esse filho que vai ser um marido, essa esposa que vai ser essa mulher que vai ser uma esposa, uma filha que vai ser esposa, já estão aprendendo essa questão de sujeição, essa questão de submissão, essa questão de obediência, né, lá no seu relacionamento com seus pais, né? E da mesma forma, falando, obedeçam aos seus pais no Senhor, ou seja, como ao Senhor, da mesma forma que se faz com o Senhor, obedeçam aos seus pais, porque é justo. Por que é justo? Os pais de vocês, filhos, eles buscam o melhor para vocês. Foram eles que geraram vocês. Foram eles que cuidaram de vocês quando vocês eram crianças. Foram eles que sustentaram, foram eles que guardaram, foram eles que amaram, foram eles que desejaram vocês. Isso. Então, obedecer aos pais é justo. Até porque os pais já viveram coisas que você, filho, ainda não viveu. Coisas que você acha que seu pai e a sua mãe são ultrapassados e quadrados. Quando você tiver a idade deles, você vai entender o porquê. Eles estavam querendo te proteger de coisas que eles passaram, né? Mas que você não está entendendo. Então, obedecer aos pais é um mandamento do Senhor. É um mandamento. E mais, né? O texto não fala apenas para os filhos obedecerem, né? O texto vai mais adiante e fala: honra a teu pai e a tua mãe, né? Então eu estou falando, olha, não é apenas obedecer, mas honre. Honrar é reconhecer. Reconheça o valor do teu pai. Reconheça o valor da tua mãe. Às vezes nós temos pais que não sabem expressar, pais e mães, não sabem expressar o amor que tem pelo filho ou pela filha, né? É muito calado, muito reservado, tem dificuldade de expressar sentimentos, mas eles amam vocês, da maneira dele ou dela, mas amam, né? Então procura honrar esse pai, procura honrar essa mãe, isso é grato. E inclusive o Senhor fala: este é o primeiro mandamento com promessa,
para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Se você quer ter uma vida boa ou melhor e ter dias prolongados, né? Ou seja, viver uma vida com mais anos de vida, isso é um pedido, isso é uma direção de Deus. Deus fala, honra o teu pai, honra a tua mãe, para que as coisas corram bem na tua vida e você tenha os dias prolongados. É uma promessa de Deus. Quem honra pai e mãe é abençoado por Deus, né? Através de uma vida mais tranquila e de mais dias sobre a face da terra. Então, queridos, nós temos que entender esse segundo par aí de relacionamento, pais e filhos. Filhos, obedeçam seus pais. E aqui, em que área? Todas as áreas, né? Todas as áreas. E mais, o texto fala, não apenas ame, mas honre. Coloque seus pais em relevância. Quantos filhos têm vergonha de apresentar os seus pais para os seus modernos amigos, né? Porque os seus pais são caretas, né? Só que esses pais caretas foram e continuam sendo a base para o crescimento dele e dela, seu como filho, como filha. Honre teu pai, honre tua mãe. Esse é o mandamento de Deus. E existe promessa para aquele que faz isso, né? Então, mas o texto vai um pouco mais à frente, não tem só a responsabilidade para o filho, tem também para os pais. O texto diz assim, pais, não irritem os seus filhos. Porque tem pai, tem mãe que fica no pé do filho, que acaba aborrecendo o filho. Não é que é para deixar o filho fazer o que ele quiser, né? O filho quer fazer, faz, tudo bem, vai. Não, oriente o filho, eduque o filho, a filha, eduque-os no caminho do Senhor. Como você aprendeu, eduque seus filhos no caminho do Senhor, né? Mas não irritar. Você tem que ter essa sensibilidade até onde você, pai e mãe, podem ir com seus filhos, né? Na educação, na correção, na orientação. Às vezes o pai tem que incentivar, às vezes o pai tem que cortar, pai e mãe. Às vezes tem que ser duro e às vezes tem que abraçar. Às vezes tem que cortar, às vezes tem que dar. Tem que ter essa sensibilidade. Só Deus pode dar essa sensibilidade, porque o seu filho e a sua filha são únicos. Não existem filhos iguais aos seus. Pode ter parecido, mas igual não, né? Então você tem que buscar em Deus a sensibilidade, como tratar o seu filho. E nem todos os filhos não são iguais, né? Às vezes eu ouço pais falar, mas eu trato meus filhos da mesma maneira. Aí que está o erro, porque eles não são iguais. Você tem que saber, né? Não pode ser injusto, tem que procurar ser justo, dar as mesmas coisas para todos. Mas tratamento, cada um tem um tratamento diferente. Tem filho que é mais sensível. Então você falando com uma vozinha mais tranquila, ele vai entender. Tem filho que você vai ter que ser mais incisivo, porque ele precisa disso. Não quer dizer que você está tratando diferente, necessidades diferentes. Você tem que procurar saber isso, né? E tratar o filho, não irritar o filho, né? Porque tem pai que realmente, pai e mãe, que castram os filhos em todas as áreas, né? E não pode ser assim. E o texto diz, criem os filhos, antes criem os seus filhos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, o mundo está cada vez pior, trazendo cada vez mais liberdade, que na verdade é uma libertinagem. E então, o texto fala, criem os seus filhos no Senhor, ou seja, mostre os princípios de Deus para os seus filhos.
amor, alegria, paz, bondade, sinceridade. Procurar dar princípios de vida para os seus filhos e deixa eles desenvolver esses princípios. Como eles vão viver esses princípios? Eles vão desenvolver diante de Deus na vida deles, no contexto deles. Não é no teu contexto de vida, mas no deles. Deixa eles viverem, mas com os princípios de Deus. Tenha sabedoria de entender o seu filho, a sua filha. Existem momentos que o seu filho vai precisar que você não fale nada, só dê um abraço nele ou nela, só isso, mais nada. E dizer, estou contigo. Outros não, você vai ter que falar, você vai ter que ser duro, você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque não é coisa boa para a sua vida. E corta. Tem que ter essa sensibilidade. Não irritar o filho. O filho tem que sentir segurança no seu pai e na sua mãe. O filho que não tem essa questão de abraço, essa questão de liberdade, mas também de regras, ele cresce totalmente inseguro. Mas quando ele tem a direção certa, ele cresce seguro, ele sabe o que ele quer da vida, ele sabe que tem a hora do sim, que tem a hora do não, tem a hora da vitória, a hora da derrota, mas ele permanece, ele continua. Mas isso depende desse amor, desse criar, desse cuidar do pai com o filho, da mãe com o filho, com a filha. Então esse segundo par de relacionamento que muitas vezes gera conflitos é porque os pais são egoístas e os filhos são insubmissos. Os pais querem impor aos filhos coisas e os filhos não querem se aceitar nada. Não tem que ser nem de um jeito nem de outro, mas tanto o pai quanto os filhos, tanto a mãe quanto os filhos precisam a direção de Deus para viver em santidade o papel de pai, de mãe, de filho, de filha. Que Deus abençoe a sua família. E o texto vai mais adiante e nos fala sobre o terceiro par que precisa ser tratado e vivido, que é a questão do patrão e do empregado. O verso de número 7 diz assim, lá do capítulo 6, diz: sirvam aos seus senhores de boa vontade, como servindo ao Senhor e não a homens. O verso 7 e o verso 6 ainda também diz assim: obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Quando Deus fala para mim e para você, quando estamos vivendo a função de empregados, ele fala assim: obedeçam o seu patrão. Obedeçam o seu patrão. Como? Como se você estivesse fazendo as coisas para o Senhor. A não ser que o seu patrão peça para você fazer coisas que vá contra a palavra de Deus. Aí é diferente, Por exemplo, tem patrão que pede para você mentir, pede para você roubar, através do que? Fazer notas fiscais frias, pede para você fazer coisas que não deve, que tem muitas situações dentro de um emprego que às vezes complica a nossa caminhada cristã. Aí Deus te dá liberdade de falar: não, eu não posso fazer esse tipo de coisa, Mas no geral a Bíblia fala: obedeça ao seu patrão como se você estivesse obedecendo a Deus. Então o segredo é que as pessoas fazem muita divisão, aquilo que eu
vivo na igreja, no relacionamento com meus irmãos, no relacionamento que eu tenho com com a igreja, com a minha comunidade, é de uma forma. Lá no meu emprego é outra. Não. Você não pode esquecer que onde você está, você é igreja. A igreja não é parede, a igreja é você, nós somos igreja. Então, onde você e eu estivermos, lá tem uma igreja, a igreja está andando, a igreja está indo. Né? Então, quando você está lá no seu emprego, você é a igreja lá onde você está. E lá onde você está, você é sal da terra e luz do mundo. Então, nós temos que entender que Deus nos pede, olha, lá com o seu patrão, seja um bom empregado, seja um bom funcionário, obedeça o seu patrão. Né? E ao patrão, o texto diz assim, vocês senhores, você que é patrão, tratem os seus empregados da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus. Então, quando você está na função de patrão, a Bíblia fala assim, olha, trate bem o seu funcionário. Trate bem o seu funcionário. Não ameace o funcionário. O que eu mais ouço quando eu trabalho na área, sou advogado na área trabalhista, o que eu mais ouço é a exploração do patrão ao empregado. Eu ouço a reclamação do patrão que o empregado não quer nada. Então, a gente ouve isso e a gente fala, mas por que falta, por que desse conflito constante? Justamente porque falta santidade, falta harmonia, falta a vivência de Deus naquele relacionamento, patrão e empregado. Mesmo que o seu patrão não tenha entendimento da verdade, não saiba quem é Cristo, você vai mostrar a ele o que é um cristão através da sua atitude como empregado, fazendo o seu melhor, independente do salário maior ou menor que você recebe. Você faz o melhor porque você não está fazendo para o seu patrão, você está fazendo como se estivesse fazendo para Deus. E você, patrão, seja um bom patrão, mesmo que o seu empregado não seja um filho de Deus. Procure mostrar ao seu patrão, ao seu empregado, que existem bons patrões, aqueles que têm a direção de Deus. Agora, se você vê que a pessoa não está trazendo prejuízo a você como patrão, troque de empregado. Mas procure ensinar o seu empregado que existem homens de negócios, homens de Deus, que fazem a coisa certa e que é bom para o seu empregado. Nem todos são ruins, nem todos querem tirar o couro, como eles dizem, né? Como muitos empregados dizem, está querendo tirar o couro. Tudo bem. Tanto o patrão quanto o empregado tem a oportunidade de sair daquele lugar e buscar um outro. Mas se você está ali, faça o seu melhor. Você como patrão, você como empregado, faça o melhor. Abençoe o seu patrão, abençoe o seu empregado no temor do Senhor. Amém, queridos? Nós vamos encerrar por aqui. Hoje, que Deus te abençoe e que a função que você está hoje, como marido ou como esposa, como filho ou como pais, como patrão ou como empregado, ou às vezes em todas elas, né? Em todas as funções, né? Que você saiba se portar e glorificar a Deus através desta função. São funções que Deus nos deu. E eu volto a ler o verso 21, quando nós iniciamos tudo, que diz assim: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, exerça a sua função que Deus deu a você no temor do Senhor. Amém? Vamos orar. Pai, eu
Eu quero te louvar e te agradecer por aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E agora, Pai, estamos concluindo esse estudo. Eu quero clamar ao Senhor que Tu estejas abençoando esses irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, que cada função que eles exerçam, seja como marido, seja como esposa, seja como filhos, ou como pais, ou como patrão, ou como empregados, eles estejam sempre glorificando o Teu nome. Porque glorificando o Teu nome, eles serão bênção onde eles estiverem plantados, sejam na família, seja no trabalho. O Senhor os abençoará e eles serão abençoadores. Peço essas bênçãos do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e até a próxima quinta-feira, se assim Deus nos permitir.